Fala, meus amores! Boa noite, futuros concursados da PM Alagoas. Sabadô, e aqui estamos com o nosso PM Alagoas, resolvendo questões de matemática em segundos. Galera, separei aqui algumas questões escolhidas a dedo, mostrando que se você não tem, gente, o direcionamento, se você não tem um método para resolver as questões de maneira mais rápida, corre o risco de chegar na hora da prova e você perder tempos preciosos. Aproveitem, gente, quem não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixa o like, curte e compartilha. Depois dessa aula tem uma aula massa aí também, tá? Onde vai ter algumas questões de matemática. E, meus amores, essa aula de hoje vai ser surreal, tá? E eu vou mostrar a você por que é que o método Sorman é diferente. E, galera, segunda-feira encerra a promoção pro curso da PM Alagoas. E, galera, tá muito show. Vamos embora. Tá aí, resolvendo questões de matemática em segundos. Vem comigo. E, gente, o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Galera, essa prova foi a semana passada. Prova do Sebrasp, e veja como eles são inteligentes. Colocaram agora em 2026, colocaram em 2024 uma semelhante e uma em 2017 e 2018. Vamos embora. A respeito dos regimes de capitalização, julgue o item a seguir. Uma empresa contraiu uma dívida de R$50 mil, que será cobrada a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que, ao cabo de 12 meses, o montante da dívida a ser pago pela empresa será superior a 68 mil. Vamos lá. Galera, primeira coisa, pasmem, porque a questão foi isso. Ele não dava tabela financeira e ele também não dava nenhuma informação. Então, é proposital a banca fazer isso. Vamos lá. Ele falou em montante em juros compostos. É só lembrar de quem? Da mamãe. Mamãe comprou uma ilha todinha. Mamãe comprou uma ilha todinha. Então vai ficar, ó. Quem é o capital? 50 mil. Vezes 1 mais. Quem é a taxa? 3% ao mês. E quem é o tempo? 12 meses. Galera, taxa e tempo tá na mesma unidade. Só que lembra, nessa fórmula, a taxa, ela tem que entrar na forma unitária. O que é 3%? 3 sobre 100, ó. Que é quanto? 0,03. Então aqui vai ficar, ó, 0,03. Elevado a quanto? Quem é o tempo? 12 meses. Isso aqui vai ficar, ó, 1 mais 0,03. 1,03. Gente, vai ficar 50 mil vezes 1,03 elevado a 12. Pessoal, não faço isso não, viu? É só para fazer parte da coisa aqui, tá? Não gosto não. Olha. E aí, meu filho? Você calcular 1,03 elevado a 12. Lá na prova do Piauí, não tinha o valor disso. Eita, professor, e aí, como é que eu vou fazer para calcular isso? Galera, eu já disse isso a quem estuda comigo dentro do curso. Se a coisa ficar complexa para os juros compostos, pense para os juros simples. Vamos lá. Se fosse juros simples, quem seria o montante? Vamos lá.
Como é que eu calculo os juros? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é o capital? 50 mil. Quem é a taxa? 3. E nessa fórmula eu posso colocar a taxa já na forma percentual. Então eu boto 3. O tempo, 12 meses. Isso dividido por 100. Ó, vou cortar aqui 2 zeros com 2 zeros. Vai ficar aqui, ó, 500 vezes 3 vezes 12. Ó, 500 vezes 3 dá 1.500. Vai ficar 1.500 vezes 12, ó. 15 vezes 12 dá 180. Colocando os zeros, vai ficar quanto, gente? 18 mil. Ó, 18 mil é os juros. Só que eu quero o montante. Quem é montante? Capital mais juros. Quanto é o capital? 50 mil. E quanto é os juros? 18 mil. 50 mil mais 18 mil dá quanto? 68 mil. Galera, se for juros simples, o montante dá 68 mil. Galera, claro que se for juros compostos, dá mais. Lembra que quando o tempo é maior que 1, o montante composto é maior que o montante simples. Então, ó, se for juros simples, é 68 mil. Mas aqui não é juros simples, é juros compostos. Como é juros compostos, vai dar mais do que 68 mil. Ó, é superior a 68 mil? É. Item correto. Galera, só quem tem as manhas. Taxas mesmo, que eu estou gravando várias questões. Tem várias questões que você pega um expoente horrível. Se não der a história para juros compostos, você pensa juros simples. Então, gente, muita gente aí caiu. Vamos embora. Questão 2. Ó, gente, foi uma questão 2024 para professor de matemática. Só que caiu na DEPEN. Eu resolvi aqui essa questão. Caiu na DEPEN, no último concurso na DEPEN. Caiu na prova em Natal. E cai direto para vários cargos. Ah, aqui é para professor de matemática, mas eu resolvi aqui para o DEPEN. Eu resolvi para um concurso da área policial cara, foi um concurso para Corpo de Bombeiros. Acho que 2024 também, que era o Sebrasp que elaborou. Então, gente, isso cai em várias provas. Vamos lá. Julgue o item seguinte relacionando a diferentes situações, problemas. Se para pintar uma mesma sala, o pintor A leva 1h30 e o pintor B leva 2 horas, então, trabalhando em conjunto, os pintores A e B serão capazes de pintar essa sala em menos de 50 minutos. Galera, eu já falei aqui 300 vezes, ó. Isso aqui são os probleminhas com torneiras. Um policial faz uma determinada ronda, ó, um policial faz uma determinada ronda num tempo de tantos minutos. O outro num tempo de tantos minutos. Os dois juntos, em quanto tempo? Uma torneira enche um tanque em 2 horas. A outra em 6 horas. As duas juntas. Gente, é a mesma coisa. Ó, se um ajuda o outro, pedir o tempo junto, é só fazer em cima o produto dos tempos e embaixo a soma dos tempos. Numa aula aqui, 0800 para a galera, eu fiz uma questão desse tipo. Então, ó, cuidado aqui, tá? Porque aqui é tempo quebrado, gente, ó. Aqui é tempo quebrado, tá? O que é que você pode pegar e fazer aqui? Ó,
Vê, não é 1h30, vou levar isso aqui tudo, ó, para minutos, tá? Ó, 1h são 60 minutos, meia hora 30. Isso é quantos minutos? 90 minutos. E 2 horas? Cada hora 60 minutos, 2 vezes 60. 120, né? 120, o que, gente? Minutos. Então vai ficar assim, ó. Como é que eu calculo o tempo junto? Multiplique em cima e quem? E soma o que? Embaixo. Ó, vai ficar assim, ó. Não vou multiplicar aqui agora. 90 vezes 120. E, ó, quanto dá 90 mais 120? Dá quanto? 210. 210. Ó, posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, ó. Vai ficar assim, ó. 90 vezes 12 sobre 21. Gente, se você quiser simplificar, você simplifica, ó. Se eu pegar o 90 e o 21 e simplificar ambos por 3, vai ficar 30 vezes 12 dividido por quanto? Por 7. E quem é 30 vezes 12? 360, né? Dividido por 7. Ele está perguntando se isso vai ser menos de 50 minutos, ó. 360, galera, ó, por 7. Se eu pegar 36, que dá 5, 5 vezes 7, 35. Aqui dá 1. Né? Baixo quem aqui? Baixo o 0. 10 por 7, aqui dá 1, ó. 1 vezes 7 dá 7. Gente, isso aqui já vai dar, ó, 51, vírgula alguma coisinha, o quê? Minutos. Minutos, né? Por quê? Porque isso aqui tá em minutos, isso aqui tá o quê? Em minutos. Gente, isso é menos de 50? Não. 51 e pouquinho é mais do que 50, ó. O item tá o que, gente? Errado. Então, ó, transformei tudo para quem? Para minutos. A resposta não está em minutos? Peguei 1h30, transformei para minutos. 1h 60 minutos, mais meia hora. Dá 90, né? 60 mais 30. 2 horas são 120 minutos. Você podia, gente, fazer 90 vezes 120 e dividir por 90 mais 120. Não tem problema. Eu quis simplificar, mas você poderia. Tranquilo? Beleza? Inclusive no curso a gente mostra de duas maneiras, fazendo os cálculos. Então, ó, se um ajuda o outro, tem dois objetos, pediu o tempo junto, multiplica em cima e soma embaixo. Tranquilidade? Beleza pura? Só alegria? Vamos para 3. Gente, a questão 3. A respeito de razões, proporções e inequações, julgue o item seguinte. Wanda, Sandra e Maura receberam R$ 7.900 do gerente do departamento onde trabalham para ser dividido entre elas de forma inversamente proporcionais a quanto? 1/6, 2/9 e 3/8, respectivamente, ó, para Wanda, para Sandra e para Maura. Assertiva. Nessa situação, Sandra deverá receber menos de 2.500. Vamos lá, galera, só para eu mostrar aqui a vocês, ó. Veja onde eu quero chegar e como é importante, né, você resolver questões. É muito importante você resolver questões.
Só para você ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, lá no curso, nas questões 2026, veja, ó, que são os resuminhos para a galera, né? A gente já viu a teoria, parará, ó. Veja. Ó. Questão com diretamente proporcional, ó, com porcentagem. Olha aí, ó, questões com frações, inversamente, tá vendo, ó? Tá vendo? Com frações, ó. Tá vendo? Todo tipo de questão a gente pega, ó, já as 2026, tá vendo, ó? Tá vendo? Todo tipo de questão. Só que veja, ó, o que é que eu digo quando manda dividir em partes inversamente proporcionais? A gente ensina lá o método do tapa. Maravilhoso o método do tapa. Só que eu digo sempre aos alunos, se tiver frações, não aplique o tapa. O que é que você faz? Primeiro, inverta as frações. Vamos lá, eu vou inverter, ó. 1 e 6. Vai ficar 6 sobre 1. 2 e 9. Vai ficar 9 sobre 2. 3 e 8. Vai ficar quem? 8 sobre 3. Primeiro passo é o que, gente? O quê? Inverter o quê? As frações. E aí, você vai olhar só para os denominadores. Os denominadores. Os denominadores são quem eles? 1, 2 e 3. Você vai tirar o MMC desses caras, ó. O MMC entre 2 e 3. Galera, veja. Quando tem MMC e tem 1 na história, você nem precisa calcular, tá? E o MMC entre 2 e 3 é o produto dele. 2 vezes 3, quanto? 6. Você vai fazer assim, né, gente? Ó, o MMC por 2 dá 1. O 3 não dá, repito. Só vai dar por 3. Aqui dá 1, aqui dá 1, ó. 2 vezes 3, 6. E aí você vai botar aqui, ó. 6 para todo mundo. Sempre você faz isso, ó. Pega o de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. Pega o novo denominador, que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pega quem? O 6, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ó, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36. 6 dividido por 2, 3 vezes 9, 27. 6 dividido por 3, dá 2. 2 vezes 8, 16. Galera, só interessa pra gente os caras daqui de cima, olha. As partes aqui de quem? De Wanda, de Sandra e de Maura são essas aí, ó. 36, 27 e 16. Como eu disse a vocês, ó, a gente pega no curso todo tipo de questão. Ah, eu mostro o tapa. Show, eu mostro. O tapa é bom quando você tem números inteiros. Se tiver números fracionários, se for diretamente, você não precisa inverter e vai fazer isso. Tirar o MMC dos caras que estão embaixo. Aí faz o de baixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só interessa o que fica em cima. Agora, se for inversamente, primeiro, inverta as partes. Depois que eu inverto as partes, calculo o MMC. Tranquilo, galera? Beleza? Pronto. Quando eu faço isso, gente, ó, o inverso, ele fica o quê? Direto. A partir do momento que eu inverto as frações, o inverso fica direto. E aí você vai fazer aquilo que todo mundo sabe. O quê? Pego o todo. Quem é o todo que está sendo dividido? 7.900.
e divido pela soma das partes, ó. 36 mais 27 mais 16. Tranquilidade? Beleza pura? Só alegria? Vamos lá. Vai ficar aqui, ó, 7.900, ó. Vai ficar 36 aí, mais quem? Mais 27, mais 16, dá 79. Ó, que bom. 7.900 dividido por 79, dá quanto? 100. O que é 100? O valor de uma cota, ó. O valor de uma parte. Uma parte e uma cota vale 100. Só que eu quero quem na questão? Sandra. Ó, Sandra ficou com 27 partes. 27 partes, ó. Cada parte não vale 100. 27 vezes 100 dá quanto? 2.700. É menos de 2.500. O item tá o que, gente? Errado. Galera, é para pegar e resolver qualquer questão. Então não adianta. Ah, é isso aqui. Eu falo, o TAP é bom quando tem números inteiros. Show. É ligeiro. Mas tome cuidado. Vamos embora. Ó, a nossa última questão aí, ó. A questão de número 4. Galera, é um tipo de questão que muita gente, na hora da prova, se atrapalha. E isso tá lá, dentro dos conjuntos numéricos. A gente estuda lá. Ó, vamos lá. Uma distribuidora recebeu 360 caixas de um medicamento e pretende criar lotes para sua distribuição, devendo cada lote ter a mesma quantidade de caixas. Beleza. Com base nessa situação, assinale a opção em que é corretamente apresentado o número total de diferentes lotes que a distribuidora pode criar. Veja, eu anotei aqui de 2017 até 2026, apareceram 13 questões nesse mesmo estilo. Questões também múltipla escolha e questões correto e errado. Correto e errado apareceram 12, múltipla escolha o resto. Então veja, gente, ó, primeira coisa, ó, ele quer pegar 360 caixas e quer formar lote com a mesma quantidade de caixas em cada lote. E, gente, claro, cada lote, né, deve ter um número inteiro igual de caixas, né? Porque tem que ter a mesma quantidade de caixas. E não pode sobrar caixa, né? Não pode sobrar caixa. E o tamanho do lote, né? Ó, o tamanho do lote deve dividir quem? 360. Exatamente. Beleza? Porque, gente, cada lote deve ter um número o quê, gente? Inteiro, né? Então, e o tamanho do lote deve dividir 360. Ou seja, ó, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 9 e aí vai, ó. Todos esses caras são o quê? Divisores de 360. Se eu pegar 360 e dividir por 9, dá quanto? 40. 40 caixas, né? Se eu pegar 360 e dividir por 6, 60 caixas, né, em cada. Se eu pegar 360 e dividir por 5, se eu pegar 360, né, e dividir por quanto? Por 5,
72. Se eu pegar 360 e dividir por 4, 90. Gente, ele na verdade está perguntando quantos divisores positivos tem o 360. Só que você não vai sair fazendo na mão. Tem uma dica que a gente vê, que como é que eu faço para achar a quantidade de divisores positivos? Primeiro passo, eu vou decompor o número em fatores primos. Vou começar aqui, ó. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2 ainda, 45. Por 2 não dá mais, né? Só vai dar por quanto? Por 3, dá 15. Por 3, dá 5. 5 só vai dar por 5. Dá 1. Pronto. Escrevendo, ó, o 2 apareceu 3 vezes. É 2 elevado a 3. Vezes. O 3 apareceu 2 vezes. 3 elevado a 2. E o 5 apareceu uma vez. Uma vez. E galera, o que é que você faz agora? Ó, é só pegar o expoente de cada um, somar 1 e multiplicar os resultados. Ó, pego o expoente de cada um, somo 1. Pego o expoente de cada um, somo 1. E multiplico os resultados. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2. Eu tenho quantos divisores, ó? Quantos divisores positivos de 360? 24 divisores positivos. Qual a resposta? Letra A. Então, galera, quando ele diz que quer pegar 360 e pretende criar lotes, devendo cada lote ter a mesma quantidade, o tamanho do lote deve dividir 360. Ou seja, 360 dividido por quanto vai dar uma divisão exata? São os divisores de 360. Os divisores positivos. Então, para encontrar a quantidade de divisores positivos, sempre eu faço o quê? Decompõe fatores primos, pego o expoente de cada um, somo 1 e multiplico. Gente, é o que eu digo, ó. Vê como aparece. Parece dízima. Tudo isso aqui está dentro da parte lá dos conjuntos numéricos. Galera, é isso. Por aqui ficamos. Se essa aula tiver aí pelo menos uns 100 comentários, vou preparar uma aula massa. Galera, segunda-feira encerra a promoção. Ó, vai lá no nosso site e aproveita a promoção. Galera, baratinho, baratinho, galera. 200 e pouquinho. 1 ano de acesso. Divide isso aí. Vamos pegar aqui 225. Ó, 225 e dividir por 365 centavos. Então, gente, é aquela coisa, né? É isso. Quem não segue lá o nosso Instagram, siga. E é isso. Um abração. Valeu. Fui.